Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Domingo da Ascensão de Jesus. Texto evangélico deste domingo da Ascensão de Jesus, Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 20, faz parte de um acréscimo tardio ao Evangelho de Marcos, exatamente os versículos 9 a 20 do capítulo 16 de Marcos. Marcos 16, de 1 a 8, é o chamado final breve do Evangelho. Aí Jesus não aparece ressuscitado. Surge apenas um jovem vestido de branco, talvez um anjo, que anuncia às mulheres, entre elas Maria Madalena, que Jesus havia ressuscitado e que elas fossem anunciar aos discípulos a ressurreição de Jesus. Mas elas, totalmente amedrontadas, não disseram nada a ninguém. Assim, do ponto de vista literário e até do ponto de vista dramático, o Evangelho termina, então, assim, de uma forma muito abrupta, sem deixar nem pista no que pensar e no que imaginar. Sem o acréscimo, nós nos perguntaríamos: mas o que aconteceu depois? Talvez seja essa a primeira intenção ou a intenção do autor ao terminar o Evangelho dessa forma, de forma abrupta, fazendo com que o leitor ficasse exatamente se questionando. Com o acréscimo dos versículos 9 a 20, no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, chamado de conclusão mais longa do Evangelho de Marcos, redigido no final do século I depois de Cristo, o autor, tomando os relatos dos outros evangelhos, especialmente dos outros evangelhos sinóticos, Lucas e Mateus, o autor desse acréscimo quis provavelmente pintar um quadro mais amplo dos acontecimentos em torno da ressurreição de Jesus, sintetizando todos os episódios ocorridos depois da ressurreição, os quais no Novo Testamento são descritos de maneira bastante ampla, muitíssimo ampla. O objetivo do autor seria o de confirmar e reafirmar a ressurreição de Jesus e a convivência de Jesus ressuscitado com os discípulos de forma completamente nova. Conforme diz o senhor Paulo Massilongo, estes versículos finais abrem o horizonte de um novo tempo. O tempo que se pode chamar de tempo da igreja, mesmo que essa expressão não apareça nunca em Marcos, nem mesmo aqui neste final. Marcos 16, 9 a 11, Jesus aparece ressuscitado a Madalena, que anuncia aos discípulos, aflitos e chorando, mas eles não acreditam. Trata-se aqui de uma alusão possível a João capítulo 11, ou melhor, a João capítulo 20, versículos de 11 a 18. Nos versículos de Marcos 16, 12 e 13, Jesus, com a aparência mudada, aparece a dois dos discípulos que estavam a caminho do campo. Estes voltam para anunciar aos outros, os quais não acreditam novamente. Aqui temos uma alusão claríssima, uma alusão clara à narrativa dos discípulos de Emaús, do capítulo 24, versículos 13 a 35 do Evangelho de Lucas. Em Marcos 16, capítulo 16, versículos 14 a 18, fala-se de uma aparição de Jesus aos 11, enquanto estavam à mesa. Esta aparição é testemunhada tanto pelo evangelista Lucas quanto
pelo evangelista João. No entanto, a censura de Jesus aos discípulos pela falta de fé e dureza de coração é única aqui no Evangelho de Marcos, nos versículos 15 e 16. Mesmo assim, nestes versículos, Jesus os envia pelo mundo inteiro a proclamar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. O texto nos diz assim: ide pelo mundo inteiro e proclamai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. A consequência, então, é clara. A consequência é a salvação prometida a quem crer e for batizado. Nos versículos 17 e 18, nós temos os sinais, ou o evangelista narra, os sinais que confirmam a presença protetora, cuidadora, defensora, cooperadora, confirmadora, alentadora de Jesus. Diz assim: eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes e beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Meu amigo, minha amiga, é claro que nós estamos aqui diante de expressões simbólicas. Uma pessoa que crê, uma pessoa que tem fé, e porque tem fé, não vai sair também por aí pegando em cobras, pondo a mão em serpentes ou tomando veneno mortal. Não significa isso. Devemos ir além do que está escrito, interpretar o símbolo. O significado dessas expressões deve ser buscado na linguagem bíblica, no contexto da linguagem e das expressões bíblicas, que quer dizer que a fé faz superar as tentações do mal, expulsar demônios, que a fé protege dos perigos que ameaçam a vida espiritual, pegar em serpentes, tomar veneno. A fé protege dos perigos que ameaçam a vida espiritual. A fé capacita na prática do bem, como, por exemplo, louvar a Deus em linguagem correta. Isso significa falar novas línguas, linguagem renovada. Veja que o texto não fala de línguas estranhas, mas sim de linguagem nova. Falarão novas línguas, louvarão a Deus, poderão rezar a Deus de uma forma correta, uma linguagem correta, uma palavra verdadeira e correta. Uma novidade até da linguagem no modo de se dirigir a Deus. E pela fé também, reza-se pelos outros com esperança de ser ouvido e atendido. É o que significa impor as mãos sobre os enfermos. No versículo 19, ou em Marcos 16, 19, narra-se a ascensão de Jesus. Foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Este versículo encontra paralelos no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 50 ao 53, e no livro dos Atos Apóstolos, do mesmo Lucas, no capítulo 1, versículos de 3 a 14, que é exatamente a primeira leitura da missa deste domingo da Ascensão de Jesus. Foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. É o modo de dizer que a obra do Filho Jesus, que a obra do Filho de Deus, Jesus, realizada na terra, agradou plenamente ao Pai, que o recebe agora junto a si, dando-lhe
um lugar de glória, dando-lhe um lugar de glória e de honra. Jesus sentado à direita do Pai. E por fim, Marcos 16, 20, descreve de modo genérico e resumido que os discípulos agem durante a missão dada por Jesus, através da assistência e cooperação do mesmo Jesus ressuscitado que está sentado à direita do Pai. Como assim? Os discípulos anunciam por toda parte e o Senhor cooperava, confirmando a palavra deles pelos sinais que acompanhavam a mesma palavra. Olha, Jesus se faz presente na missão junto aos seus discípulos, aos seus missionários, aos seus enviados. Aqui temos a declaração explícita, unicamente em Marcos, de que os apóstolos cumpriram o mandato. Os outros evangelistas dizem, por exemplo, Mateus, que Jesus os enviou. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a todas as gentes, a todas as nações. Mas nenhum deles dizem ou narram algum aspecto do cumprimento da missão realizado pelos discípulos. Encerram com o mandato de Jesus. Marcos, ao contrário, além do envio do mandato de Jesus dado aos discípulos, mostra também, explicita o cumprimento, ou explicita ou mostra os discípulos cumprindo a missão recebida de Jesus. Então saíram e pregaram por toda parte, diz o Evangelho, enquanto o Senhor trabalhava ou operava junto com eles, enquanto o Senhor colaborava com eles. Portanto, a ascensão marca uma virada no itinerário da redenção. De Jerusalém, onde ocorreu a redenção na cruz, se expande em direção universal, em direção ao mundo todo. Enquanto Jesus Redentor parte para o céu, em direção ao céu, os apóstolos partem em direção do mundo e do mundo todo. Existe algo de maravilhoso no fato de que a partir de um grupo de 11 discípulos, de 11 pessoas, se desenvolveu uma comunidade, uma igreja espalhada por toda a terra. Igreja, comunidade, na qual milhões de seres humanos se encontraram e ainda se encontram. Humanamente impossível esse desenvolvimento, esse crescimento dessa comunidade se contasse apenas com a força humana ou com a palavra humana. Mas é bastante explicável e justificável esse crescimento a partir daquilo que o evangelista nos diz. O Senhor cooperava com eles. Assim entendemos duas coisas. A primeira, a ascensão de Jesus não é a ausência de Jesus do meio dos seus, não é o distanciamento de Jesus dos seus amigos, da sua igreja, da sua comunidade. Partir para o céu e estar sentado à direita de Deus é significado, é sinal de que Jesus foi honrado, de que Jesus foi exaltado, que Jesus ocupa um lugar de honra ao lado de Deus. Mas isso não significa, ao mesmo tempo, a ausência de Jesus da sua comunidade. Ele continua presente e agindo na vida da sua comunidade e na vida de cada batizado, de cada discípulo, de cada missionário, de cada pessoa que crê nele, que tem fé nele e que procura levar uma vida de testemunho da palavra de Jesus. O Senhor cooperava com eles. O Senhor agia junto com eles. O Senhor trabalhava com eles, inspirando-os, confirmando-os, confirmando a palavra que eles, os discípulos, anunciavam. E isso continua. Jesus continua confirmando
a palavra do crente, a palavra correta, o anúncio do autêntico e verdadeiro evangelho da misericórdia, o evangelho do amor, do evangelho da paz, o evangelho de Jesus. A segunda coisa, os discípulos se espalharam pelo mundo, isto é, a igreja se espalhou pelo mundo. Mas isso não significa dispersão ou divisão. A igreja é una. E é una na mesma fé. É unida na mesma fé. Unida em torno do mesmo Senhor ressuscitado. E é unida também, e deve ser unida sempre, no amor. Entre si, no amor entre os membros dessa igreja, dessa comunidade, e no amor a Jesus, Senhor Deus, a Jesus ressuscitado. E para manter esta unidade e confirmar esta unidade, Jesus prometeu a força do alto, o Espírito Santo. Confira no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49, e o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. A força do alto, prometida por Jesus, o Espírito Santo, que vem sempre sobre a igreja e sobre cada um de nós. Agora, a realização dessa promessa, nós recordamos na celebração de Pentecostes. O cumprimento desta promessa do envio do Espírito Santo, do dom do Espírito Santo, que vem sempre sobre nós, que vem sempre sobre a igreja, que é infundido no coração da igreja, que é infundido no coração de cada um de nós. Nós recordamos esta infusão do Espírito Santo, o envio do Espírito Santo na celebração de Pentecostes, que celebramos na próxima semana. Neste fim de semana, dia de rezar pelos meios de comunicação social, pelas mídias, nós rezamos para que sejamos autênticos comunicadores do Evangelho de Jesus. Ele que nos enviou, Ele que continua nos enviando, mundo afora, para que sejamos suas testemunhas. Ele que está sentado à direita de Deus. Ele que foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Ele que é o Emanuel, o Deus conosco, que continua agindo conosco, que continua agindo entre nós, que continua agindo em nós, a nosso favor, trabalhando conosco, cooperando conosco e confirmando a nossa palavra, a palavra de quem anuncia e vive de fato e na verdade o evangelho que ele anunciou, o evangelho do reino que Jesus anunciou. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na santa paz de Deus.